Meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, alcançando assim a nossa verdadeira libertação, libertação das trevas da ignorância. Por isso, agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, agradeçamos a Deus por nos encontrarmos aqui nesta escola bendita que é o planeta Terra, realizando o nosso processo educativo. Agradeçamos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo de despertar espiritual. Agradeçamos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez vão chegando e se conectando aqui conosco para juntos estudarmos mais uma vez o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, abraço fraternal a todos e a todas. Então hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado, mais um estudo acerca de doutrina espírita, acerca de Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um estudo com base no item número 222 de O Livro dos Espíritos, que está aqui neste capítulo número 5, considerações sobre pluralidade das existências, que é um estudo bem amplo. Hoje estamos realizando o nosso terceiro encontro, estudando este item 222. Com certeza teremos outros encontros até concluirmos as reflexões com base neste item 222, que é um estudo acerca de pluralidade das existências, reencarnação, justiça divina, que Kardec aqui fez um resumo do capítulo anterior, o capítulo de número 4. Então é importante, conforme fizemos no nosso último encontro, realizarmos aqui uma retrospectiva de uma forma bem resumida daquilo que estudamos no nosso último encontro, no segundo encontro acerca deste assunto, quando tivemos a oportunidade de estudarmos acerca da felicidade, que não é possível nós alcançarmos a felicidade suprema, felicidade sem mácula, em uma única existência corpórea. Nós também estudamos que existem criaturas de valor maior do que nós e que têm direito de se encontrar ou de ir para um lugar, um ambiente melhor no mundo espiritual do que nós próprios. Então há criatura de valor maior com direito a um lugar melhor por mérito próprio. Da mesma forma que também refletimos acerca dos nossos sofrimentos, que sofremos devido ao nosso pouco estar, a nossa pouca evolução ou a nossa condição evolutiva, ou de acordo com as nossas escolhas, mais ou menos corretas ou equivocadas. Então, de acordo e em acordo com as nossas escolhas. E ainda, nós estudamos acerca da mudança do nosso futuro. Nós queremos realmente um futuro melhor? O que nós precisamos para o aqui e o agora, para construirmos um futuro melhor, já que o nosso futuro está sendo construído neste momento conforme as nossas escolhas. Então, conforme nós encontramos informações dos espíritos superiores nos orientando que é preciso trabalhar no bem, é preciso que trabalhemos no bem
para o nosso próprio bem. Também estudamos acerca de um estágio aqui no plano físico, uma existência corpórea, o que isto significa em confronto com a eternidade. E os espíritos superiores responderam que isto significa bem menos que 1 minuto, até mesmo menos do que 1 segundo. Também estudamos acerca da soberania divina, que Deus é soberanamente justo, bom, e Ele, sem sombra de dúvida, nos impõe a obrigação de refazer aquilo que não tenhamos feito bem feito, de recomeçar, nos oferta oportunidades de reparar, não nos castiga, mas nos oferta oportunidades infinitas para recomeçarmos, porque Deus, em sendo o amor, em sendo a justiça, em sendo a misericórdia, em sendo a clemência, não castiga nenhuma das suas criaturas, nem vai colocá-las ou nos colocar naquela condição de sofrimento eterno, ou nos ofertar uma condição de felicidade sem que tenhamos mérito, sem que tenhamos conquistado. E a nossa sorte futura não será decidida em uma única existência corpórea. Então, em um único espaço de tempo, um curto espaço de tempo, em se comparando com a eternidade, não iremos decidir o nosso futuro. É por isto que os espíritos superiores nos orientam que a nossa sorte futura não será decidida em apenas um intervalo de tempo de uma existência corporal. E que esta ideia da reencarnação, da imortalidade da alma, da suprema justiça divina, esta ideia é infinitamente consoladora, que nos permite ter esperança, porque nós vivemos de esperança. Da mesma forma que nós estudamos no nosso último encontro que nenhum de nós irá preferir um julgamento sem apelação. Então nós preferimos, sem sombra de dúvida, na nossa consciência, nós preferimos esta ideia da bondade de Deus, que nos oferta oportunidades, que nos oferta sempre as oportunidades de apelarmos, de suplicarmos para realizarmos de novo a tarefa ou todas as tarefas que tenhamos realizado de uma forma não tão a contento ou de acordo com a lei de justiça, de amor e de fraternidade. Então, assim, fizemos aqui este resumo, este retrospecto daquilo que estudamos no nosso último encontro, para continuarmos aqui de onde paramos no nosso último encontro, hoje a parte terceira ou o estudo de número 3 deste item 222, e abraçando mais uma vez fraternalmente a todos e a todas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas para mais este momento de estudo. Então aqui Kardec continua estas reflexões, essas considerações acerca de pluralidade das existências, acerca de Deus na sua infinita justiça, bondade e amor, dizendo da seguinte maneira: se não há ou se não existisse a reencarnação, só existiria evidentemente uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, ou se fosse única, a alma de cada criatura teria sido criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admitisse ou que venha admitir a anterioridade da alma, que é o caso que a doutrina espírita nos mostra, caso em que caberia perguntar o que era a alma antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Então aqui Kardec, com a espiritualidade superior, vai nos esclarecendo acerca deste assunto. Então, se a alma
não existisse antes do nascimento do corpo físico, ela teria sido criada no momento do nascimento ou no momento da concepção. E se ela existia, conforme nós sabemos que ela existia e não sabemos quando é que ela foi criada por Deus, então ela realizou outras experiências em outros ambientes. E aí ele segue dizendo que não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. O que é que está mais de acordo, ou que está completamente de acordo e em acordo com a lei divina, com a lei natural? Então, assim, a nossa consciência já nos responde que a alma já existia antes deste momento em que nós nos encontramos animando este corpo físico, antes desta experiência que estamos vivendo e vivenciando, nós já existiríamos, nós já existíamos e que continuaremos existindo após deixarmos este corpo físico, não iremos desaparecer. E aí ele diz, mais adiante, na forma de um questionamento, se existia, qual a sua situação? Então, se nós existíamos antes desta encarnação, qual era a nossa situação? Tinha ou não tinha consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? E aí ele diz mais adiante, mais um questionamento. Num e noutro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? E segue dizendo da seguinte maneira, admitindo de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe da de faculdades negativas, perguntamos. Então aqui Kardec lembra que existia ou que existe algumas crenças que admitia a existência da alma antes do nascimento do corpo físico, mas que ela só dispunha de faculdades negativas, que ela não teria, neste caso, nenhuma faculdade positiva. E aí Kardec formula uma série de questionamentos para contestar isto, que não é assim que a alma existia antes, mas que não possuía ou que não detinha apenas faculdades negativas. Então ele questiona, por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Ou seja, se a alma existia antes e que, segundo essas crenças, só possuía faculdades negativas, por que esta diversidade de aptidões que nós encontramos em tantas criaturas, sem, conforme ele diz, independentemente das ideias que a educação oficial aqui do mundo tenha lhe ofertado a oportunidade de adquirir ou de conquistar? E aí ele faz mais um outro questionamento, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Ou seja, com estes questionamentos formulados por Kardec, bem como os que se seguem, cai por terra esta crença de que em a alma existindo antes deste corpo físico, que ela só possuía aptidões negativas. De onde vem ou de onde provém todas essas aptidões positivas que Kardec vai inserindo aqui nestes questionamentos? E aí vem um terceiro questionamento, de onde vem em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem?
Então, de onde vem ou de onde provém aquelas ideias brilhantes, ideias naturais, que em umas pessoas brotam como se brotassem e em outras não aparece nada ou não aparece nada? E aí ele formula um quarto questionamento: de onde provém em certas crianças o instinto precoce que revelam para os indivíduos ou para os vícios ou para as virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? Então, de onde vem, conforme aqui questiona Kardec, esses instintos precoces nas crianças que revelam vícios ou virtudes, sentimentos inatos de dignidade ou de indignidade, independentemente do meio onde ela nasceu? Um quinto questionamento formulado da seguinte maneira: por quê? Porque, abstraindo-se da educação, umas criaturas são mais adiantadas do que outras? Então, de onde vem isto? Se todas as almas foram criadas iguais e se todas antes desta existência física só possuíam faculdades negativas, de onde provém tudo isto que Kardec inseriu nesses questionamentos? E aí ele formula mais um questionamento, o último, que é o sexto questionamento, da seguinte maneira: por quê? Por que há selvagens e criaturas civilizadas? Se tomardes de um menino que nasceu em um povo de cultura bastante primitiva no sul da África, denominados rotetontes, recém-nascido, e educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Então aqui ele questiona, por que isso aconteceria? Mesmo uma criatura que veio ao corpo físico em um povo de cultura bastante primitiva, mas se tiver a oportunidade do estudo, do desenvolvimento intelectual, ele irá aprender? Como assim? Como isto acontece? Então Kardec formulou estes questionamentos para aguçar a nossa curiosidade por estudarmos mais acerca do assunto, ou acerca de todos estes assuntos. E aí ele segue dizendo da seguinte maneira, com mais um questionamento, da seguinte maneira: qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo. Será que é o nosso organismo que faz com que tenha estas diferenças tão gritantes? Será que estas aptidões, mais ou menos, aptidões muito desenvolvidas, ao passo que outros não as possuem ou não desenvolvem, será que isto é do corpo físico? Conforme sabemos, não é isto, não é assim, porque o corpo físico é mero instrumento. Tudo isto, conforme os questionamentos de Kardec e o que nós estamos usando aqui nessas reflexões, tudo isto é patrimônio do espírito. Então aí ele diz na sequência: mas então achamo-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. Se fosse do corpo físico estas aptidões, com certeza isso não teria uma explicação lógica. E aí ele diz que a criatura, neste caso, se fosse do corpo físico, a criatura seria, todos nós seríamos simplesmente máquinas, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas?
corresponderá essa parcialidade a Deus, ou melhor, corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que Ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Será que Deus criou alma diferente? Será que Deus criou alguma criatura diferente da outra, com privilégio, por exemplo? Sem sombra de dúvida que não, porque Deus é a suprema justiça, o supremo amor. Então Deus nos criou todos iguais. Nesta condição de almas, todos nós saímos do mesmo ponto, na condição de simples e ignorantes quanto ao saber, e com todas as virtudes na forma de semente guardadas no nosso interior. Então assim, Kardec nos esclarece, juntamente com os espíritos superiores, e acrescentam da seguinte maneira: admitamos ao contrário, uma série progressiva de existências anteriores para cada alma, e tudo se explica. Então aqui Kardec, sabiamente, juntamente com os espíritos superiores, colocaram dessa forma: ao contrário de tudo isto, em especial parcialidade por parte de Deus, admitamos ao contrário uma série progressiva de existências anteriores para cada alma, e tudo se explica. Então esta diversidade de aptidões que as almas possuem, sem sombra de dúvida, é resultado desta diversidade de existências progressivas, de escolhas acertadas ao longo da sua trajetória. E ainda ele diz que ao nascerem, todos nós trazemos a intuição do que nós aprendemos antes. Somos mais ou menos adiantados conforme o número e o aproveitamento das existências que nós já tenhamos tido ao longo da nossa trajetória, conforme já estejamos mais ou menos afastados do ponto de partida, ou seja, lá daquele ponto que falamos anteriormente, da condição de simples e ignorantes. Dá-se aí, lembra Kardec, exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para o corpo físico. E aí ele dá um exemplo. Reunamos em um certo dia 1 milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponhamos que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunimos, e que, em consequência, acreditamos que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntemos naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, instruídos uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber, ou se virmos a saber, que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se nos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. Então Deus, aqui Kardec usou esta ilustração para dizer no final que Deus, em sendo a justiça perfeita, não teria criado ou não criou almas mais ou menos perfeitas. E ainda ele acrescenta: com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição
gratuita? Claro que não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias concorrentes, ou melhor, teorias correntes, o explica, ao passo que uma outra teoria, a teoria da pluralidade das existências, lhe dá a explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se a teoria que explica tudo a uma das que nada explica. Então aqui Kardec, neste ponto, ele encerra dizendo que é preferível nós escolhermos a teoria da pluralidade das existências, que traz explicação simples, explicação natural, explicação lógica, a qualquer outra teoria que nada explica, apenas confunde as criaturas. Então assim fechamos este parêntese com mais este ponto, essa terceira parte do item 222, para rapidamente, antes de encerrarmos aqui as nossas reflexões, buscarmos Miramês, Filosofia Espírita, os seus comentários a este item 222, quando ele diz da seguinte maneira, que a reencarnação encontrou seu ambiente favorável na doutrina espírita, até mesmo como princípio, como lei irremovível, para explicar muitos aspectos das desigualdades entre os seres que estagiam na Terra. Então, um dos princípios básicos da doutrina espírita é exatamente a pluralidade das existências, a reencarnação, a imortalidade da alma. Tudo isto faz parte dos princípios básicos da doutrina espírita. Aqui, conforme ele lembra, um dos princípios básicos, a reencarnação, que explica tudo isto como sendo uma lei natural, explica esses aspectos das desigualdades, explica de uma forma racional porque uns nascem ricos, outros nascem pobres, porque uns nascem sadios, outros nascem doentes, porque uns nascem perfeitos em corpos, enquanto outros corpos nascem mutilados. Por que nós nascemos nessa diversidade de agrupamentos familiares, onde existem famílias mais equilibradas, outras menos equilibradas, outras já quase que completamente equilibradas, outras quase que completamente desequilibradas, e assim sucessivamente? Tudo isso a doutrina espírita nos explica. E aí ele acrescenta: somente as vidas sucessivas nos mostram a bondade de Deus e a sua justiça. Então, as vidas sucessivas, ou a palavra reencarnação, nós poderíamos substituí-la com tranquilidade pela palavra oportunidade, porque reencarnar significa ter uma nova oportunidade para dar continuidade ou recomeçar o nosso processo de aprendizado. E também as oportunidades que as reencarnações nos ofertam de resgatarmos débitos contraídos em outras oportunidades. E ainda Miramês, falando acerca de reencarnação, ele cita mais uma vez aqui Pitágoras, que estudamos no nosso primeiro encontro. Ele cita também Buda, que Buda falava largamente da necessidade de os espíritos tomarem novos corpos, como necessário se faz que o ser humano troque de roupas quantas vezes for conveniente. Então Buda falava, conforme nos lembra aqui Miramês, de forma aberta, falava largamente acerca deste assunto. Ele lembra também figura da igreja, Santo Agostinho, que traz ali na sua base uma quantidade de ensinamentos dentro da igreja, um filósofo renomado dentro da igreja. Então ele diz que Santo Agostinho lembra em suas confissões, de forma que o leitor inteligente reconheça na sua crença
a sua crença na reencarnação. Então aqui ele diz, Miramês lembra, que nas suas confissões, em todas aquelas anotações de Santo Agostinho, que nós conhecemos com o nome de confissões, ali ele falou de uma forma bem tranquila acerca da reencarnação, acerca da imortalidade da alma, acerca desta continuidade da vida, quando ele falou acerca da morte, que nós apenas mudamos quando nós morremos no corpo físico, nós apenas mudamos para o outro lado do caminho, mas que nós continuamos e continuaremos a viver. Então, assim, encerramos estas reflexões com esta citação aqui de Filosofia Espírita de Miramês, para nos encontrarmos mais uma vez, com a graça e a permissão do Pai, em um outro momento, em uma outra oportunidade, para darmos continuidade a estes estudos e reflexões, quando estudaremos mais uma parte deste item 222, a quarta parte, conforme nós aqui estipulamos e em relação ao tempo que temos à nossa disposição para estes estudos. Até breve, meus irmãos e irmãs.